Vê se melhorou. Som? Foi? Som? Falta aqui, não tá saindo nada. Som? Não. Não, eu acho que era o contrário mesmo. Porque aí tá vermelho. Resultante de um desnível por uma pressão, né, ou rebaixamento, da ideia de que afundou, né? E se nós começarmos a imaginar a depressão mais ou menos isso, de repente, né, nossas emoções caíram, né? Nós podemos também chamar que depressão também é um abatimento. Está sem som ainda. Voltou, está sem. Um abatimento físico, melhorou? Não. Ué. Vamos ver? Melhora? Não, está sem Alguma som. coisa sem som? Câmera para cima, aqui para baixo é outra. Né? Fala perto dele só para a gente ver. Então, melhora o som. Baixo. Melhorou um pouquinho? Acho que assim. Não. Tá também um fiozinho. Não. Tá certo, tá ligado. Vamos deixar no chão. De repente, no chão. Não atrapalhar não. Vamos lá. Né? Vamos continuar então, né? Do que a depressão, segundo Aurélio, né? E segundo Isaías, então muito do que eu trouxe hoje para vocês, da palestra, é do livro, né? De Isaías lá, Depressão, Causas e Tratamento, e também do livro Tormentos da Alma, de Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que se manifesta por meio de Divaldo Franco. Tá? Então, esses livros foram os principais. Tem algum outro auxiliar, né? Mas que o conteúdo mais relevante vieram desses dois autores, certo? Então, Isaías fala muito de abatimento moral ou físico, de uma letargia. Né? E temos também Chico Xavier, uma terceira definição então, de depressão, que ele diz que é uma tristeza indevida, que toma conta do indivíduo e tira dele a vontade para o trabalho. Então, o conselho de Chico era essa definição sobre depressão. Mas quais são os dados de depressão? Isso é uma coisa atual? É uma doença de hoje? O que vocês acham? Mais falado hoje. Mais comentado hoje.
sobre esse... hoje a medicina se debruça mais sobre o assunto, né? Mas nós temos dados históricos de depressão, já à época da Bíblia, nós temos, né, alguns personagens bíblicos que passaram por depressão. Né? Exemplo, o rei Davi, que só se alegrava com os salmos, né? O Salomão que se alegrava com os salmos de Davi, era o contrário. Né? Nós vemos também na história, Hipócrates falou um pouco de depressão, e 2 séculos mais ou menos antes de Cristo, Galeno deu uma definição de depressão baseada em 4 humores. Então, sangue, né? Sanguíneo, bilis amarela, bilis negra e fleuma. Mais à frente, mais um tempo depois, né, nós vemos que um pesquisador definiu que a bilis negra era a causa de muitos males. E o tratamento dessa depressão era dado por meio de sanguessugas que eram colocados para puxar o sangue, ou então remédios que faziam com que a pessoa vomitasse, para que limpasse o organismo, que eles achavam que isso era uma causa orgânica, né? Não era uma causa ainda espiritual. E aí nós vamos ainda, né, vendo depois a Igreja Católica também tratando depressão como pecado capital, né? É chamado de assídia, né, o pecado, que é o pecado da tristeza, né, que está ligado à preguiça, à vontade de não fazer nada. Então, alguns sacerdotes passaram por depressão desde a época da antiguidade, não é tão atual assim, né, porque nós temos casos atuais, né, Padre Marcelo, né, outros padres que passaram por depressão, que venceram essa depressão e ainda estão em luta com essa depressão. Então, hoje no mundo nós temos mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão. 5,8% dessas pessoas estão localizadas no Brasil. Então, se a gente olhar de 2005 até 2015, nós tivemos um aumento de 25% no caso de depressivos. Pessoas, né, que estão buscando tratamento médico, isso é dados da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial da Saúde ela tem acesso aos dados de quem? De quem procura tratamento. Então nós temos aqueles indivíduos, aquelas criaturas que estão passando por depressão, que sofrem de depressão e não procuraram, não estão fazendo parte dessas estatísticas. Estão lutando sozinhos contra esse abatimento físico, né, moral. Então, eles têm uma previsão de que 37 estudos, né, na verdade, também da Organização Mundial, de que 37,8% das licenças médicas têm como causa a depressão. Então, a depressão ela é, né, preocupante, né, para todos nós, como sociedade, e também deveria, pelo menos em tese, ser para o governo, né? Montar programas que possam tratar o que nós chamamos de depressão. Né? E essa depressão ela é causa orgânica. O que se sente quando nós estamos falando em depressão? O que a pessoa está sentindo? Né? A maioria tem um humor para baixo, uma tristeza assim que não sabe de onde vem essa tristeza, né? Uma tristeza indefinida, né? Uma sensação de vazio. Em outros há uma irritabilidade, ele se irrita com qualquer coisa, né? Há um desespero, e que eu não sei o porquê do desespero, pouca ou nenhuma capacidade de sentir prazer, de sentir alegria na vida. Alguns têm insônia, né? Sentimento de culpa, de fracasso, de inutilidade. Às vezes eu fico pensando assim, cara, eu não sirvo para nada, por que eu estou nessa vida? O que eu estou fazendo aqui? E essa insatisfação vai prendendo a criatura e levando a um desequilíbrio mental, né? Que sai espiritual também. Porque se eu posso dizer que a depressão pode levar à obsessão, a obsessão também leva à depressão. Então, uma coisa ligada à outra. Isso que é uma coisa e o que é outra. Né? O que é que eu posso? O que é que causa, na verdade, essa depressão? A ciência nos diz que a depressão ela está assediada, né? Tem como causa o seu sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, nós temos lá um hormônio, né? Que os neurônios são os neurotransmissores que eles produzem hormônios como
a serotonina, a noradrenalina, a endorfina, substâncias essas que são importantes para a alegria, o prazer, a felicidade. Né? Então aí nós temos uma causa física, sim, ela também pode ser hereditária. Eu posso ser filha de pais com tendência a uma depressão, né? Fisicamente falando, e esta tendência à depressão vai se desenvolver em mim ou não. Por que se desenvolve em mim ou não? Porque algumas pessoas com o mesmo problema sentem-se incapazes e outras são capazes de superar seus problemas. Porque se eu pensar só na ciência, ou só no físico, né, eu já não tenho muita explicação. Porque vejam que quando há o desenvolvimento do ser humano como feto, é a partir de uma célula, que se multiplica em 2, depois 4, depois 8, depois 32, vai se multiplicando. A mesma célula que tinha, teoricamente, o mesmo conteúdo. E aí eles partem para formar o coração, para formar o cérebro, formar o fígado, todos os diversos órgãos, né, que são parte do corpo humano. E essas células se renovam todos os dias. Então, diz a ciência que a cada 7 ou 10 anos nós estamos renovados. São células novas, totalmente novas, que não tem nada e nem o pensamento daquilo que eu já fui ou daquilo que eu já pensei. Então, onde está a verdadeira causa da depressão? Está no corpo? Ou será que está no indivíduo? Que está no ser, que traz consigo uma bagagem de vidas passadas, de fracassos, de vitórias, e essa bagagem me cobra. Porque eu venho também com um arrependimento sincero daquilo que eu já fiz, daquilo que eu já fui. E esse sentimento de culpa é que me faz acordar ou que me faz vivenciar esse sentimento de culpa, uma tristeza indefinida em que eu não consigo achar a solução para os meus problemas. Então nós vemos lá na questão 48 do Consolador, né, em que se questiona o que o Espiritismo vai fazer, né, o que o Espiritismo vai conseguir provar, né, depois com a ciência, de que a sede do ser não está no nosso sistema nervoso, né, a sede da inteligência está no espírito imortal. Porque se dos mesmos pais, das mesmas mães, eu peguei as células e elas se multiplicaram, né, este ser é que trouxe essa bagagem, o que faz com que eu seja diferente do meu irmão e o meu irmão diferente dos demais irmãos. Porque cada um trouxe a sua individualidade, que é divina, que é a sua bagagem. Então a sede está nesse próprio ser. E qual é a causa, então? Por que eu trouxe essa depressão? Primeiro motivo, está no próprio espírito, que traz essa bagagem, né? Que trouxe essa coisa. E a sua capacidade de trabalhar o sofrimento, de trabalhar, né, as suas misérias. Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições. E nós ainda não conseguimos viver com essas aflições, que o indivíduo vive pensando. Também por sua imaturidade psicológica. O que é essa imaturidade psicológica? Nós somos seres que vivemos no mundo de expiação e provas. E nesse mundo de expiações e provas, nós vamos ter sim sofrimentos, nós vamos ter sim aflições. E essa minha capacidade de lidar com as minhas aflições, a minha resiliência ao sofrimento é que me faz diferente do outro, do meu irmão. Por isso eu tenho pessoas que passam por problemas simples e acham que aquilo é o fim do mundo, né? E eu tenho outras criaturas que são aleijadas, que faltam pé, que faltam mão, ou que às vezes faltam os 2 pés e as 2 mãos e ainda assim conseguem superar os seus problemas e vencer na vida. Temos aí alguns que saem fazendo palestras pelo mundo, né, divulgando para as pessoas que cada um de nós somos capazes de vencer as nossas dificuldades, né? Mas nós ainda não estamos com essa maturidade psicológica. Segundo Joana de Anjos, a gente vive como se estivéssemos no
estado de sono, né? A maioria dos homens. Não estou dizendo que todo mundo que me ouve ou que está aqui é assim. Mas a maioria vive em estado de sono. Vive para suas necessidades físicas essenciais. Então ele pensa em comer, em dormir ou em adquirir alguma coisa. Não passa dali. E muitas vezes, se eu fizer uma reflexão, eu acho que também eu ainda não consegui vencer todos os meus defeitos e as minhas mazelas, né? Porque eu também consigo pensar, né, na minha necessidade atual, no agora, né? Enquanto eu estou aqui na Terra, estou pensando nos bens materiais, eu estou pensando naquilo que eu preciso fazer. Então eu durmo, acordo, vou para o trabalho, né? A rotina, né? Vou para o trabalho, volto para o trabalho, alguns vão para a escola. Aí volta da escola, vou dormir. E o pensar no dia de amanhã está muito longe dessa criatura. Então, a imaturidade psicológica é que faz com que você vá para esse comportamento materialista que a gente pensa numa outra causa, né? Que é o comportamento assim. Vivemos num mundo em que ele também cobra de cada um de nós as necessidades materiais. O que é que eu preciso fazer? Porque eu preciso ganhar, porque eu preciso competir, né? Porque eu preciso ser melhor, eu preciso ser o primeiro aluno. Ele começa desde criança, né? Você tem que tirar para alta, você não pode tirar para baixo. Então ele começa aquele condicionamento de disputa, de que ele tem que ser melhor que o outro da classe, que ele é o melhor da classe. E todas as nossas crianças praticamente estão sendo educadas para isso, para buscar essa vitória. Quando termina a escola, então, aí eu pensando no curso, no trabalho, e mesmo dentro do trabalho, se eu quero um cargo de liderança, também tem que ser melhor que o outro. Aí eu me preocupo com a realização pessoal, que roupa que eu vestida, que roupa que eu trabalho, será que eu estou bem assim, será que eu não estou? E assim nós vamos levando a maior parte do tempo em nossas vidas. Vida essa que nós tivemos oportunidade pelo Criador para a melhoria. Mas a nossa preocupação está muito ainda no imediatismo, no aquilo que eu posso construir. Outra causa também eu posso chamar são as causas psicossociais. Porque o ser humano não foi feito para viver sozinho. Ninguém consegue viver isolado sozinho. Todos nós precisamos de conviver com alguém, né? Então essa convivência nos traz algumas aflições. E daí decorrem as causas psicoafetivas. Porque como eu preciso me relacionar, as pessoas são todas iguais. As pessoas são diferentes. Os meus irmãos são diferentes. Os meus pais são diferentes dos pais do meu amigo. Depois eu vou para o namoro, vou para o casamento, e eu também preciso conviver com as pessoas. Ela tem defeitos também, né? Assim como tem suas virtudes, mas eu preciso aprender a conviver. No trabalho também eu preciso conviver com as demais pessoas. E essa convivência, eu preciso treinar para poder aceitar o outro, para poder conviver com o outro. Ou eu mascaro, né? Aí fico lá para o imaturo, né? Que mascara, que fantasia a sua realidade, põe um verniz de correto e de certo, e aí sai pelo mundo, né? Se eu for conviver dentro do lar com aquela pessoa, eu vou ver que aquela pessoa é, né, bem diferente de como ela se apresenta lá fora. E quantos de nós ainda não estamos, né, nessa? Temos as causas também psicoeconômicas. Então, como sobreviver, né, ganhando pouco, vendo que falta comida para o filho, vendo que falta alguma coisa. Então, isso leva muitas pessoas também à depressão. Como viver se eu perdi o emprego? Né? Se eu estou, de repente, descobri que eu tenho uma doença que é crônica. Ela não tem cura. Ela só tem tratamento. Então, eu vou precisar tomar remédio para o resto da vida pela pressão alta. Ou então, eu preciso controlar a diabetes pelo restante da vida. E é assim que o médico fala, né? Ele não diz que tem cura. Ele fala, ó, isso aqui você vai tomar e vai controlar sempre, né? E pior ainda, quando eu descubro que eu tenho um câncer. E que um dia eu posso morrer. Como se eu nunca fosse morrer, né? Nunca ninguém vai morrer, vai todo mundo para a semente. Porque a gente não se prepara para isso. A gente não se prepara para esse momento que é o mais certo de nossa vida. Nós vivemos como se nós fôssemos o controlador da nossa vida.
fora. E aí isso não é Deus, né? Ele, como se ele não soubesse exatamente o que fazer na vida de cada um de nós, ou para cada um de nós. Outra causa muito importante, isso acontece muito com os jovens, né? São as dependências. Dependência química, né? De entorpecentes, do cigarro ou do álcool, né? Pessoas que não conseguem ficar sem, né, usufruir daquilo, porque aquilo de repente me faz um bem, né? Me dá uma paz, né? Quem fuma diz que aquilo acalma, né? Para quem bebe aquilo me deixa alegre, me deixa feliz, e eu vou colocando a minha felicidade, as minhas necessidades nessas pequenas coisas materiais, e quando eu acordo eu já estou dependente daquilo, eu já não consigo ficar, porque sem querer eu tenho vontade, né? Preciso tomar um, né? Preciso fumar um cigarro, preciso fumar uma maconha. Eu não consigo mais ficar sem a cocaína. E assim nós vamos faltando as nossas vidas em muletas materiais, psicológicas e espirituais. E essas muletas nós vamos caminhando até o fim, né, de nossos dias, como se, né, a vida vai ficar sempre assim, e eu sempre vou ter isso à minha disposição. E essa também não é a nossa realidade. E nós temos também as causas psicológicas e espirituais. Essa é uma gama de coisas, né? A raiva, o ressentimento, a cólera, uma tristeza que eu não sei de onde vem e que me acomete. E eu me entrego a ela. Eu me entrego a ela. Por quê? Eu posso ser triste? Pode ser que eu tenha tristeza na minha vida. Ninguém, né? Nenhum de nós está isento de ser triste ou de ficar triste um dia da nossa vida. O que nós não podemos deixar que aconteça é que essa tristeza permaneça conosco por 15 dias ou 20 dias, por tempo indeterminado. E a tristeza é uma dor, né, invisível que nos acomete, que a gente não percebe. Não é por quebrar uma perna, não é por quebrar o joelho, que aí você vê que tem um problema. É uma doença que ela vai tomando conta aos poucos. Eu começo querendo sair de casa, hoje eu não quero aquela festa porque eu não quero ver ninguém. Ficar no meu quarto é tão melhor do que sair. E assim eu me acostumando com aquele estado de depressão em que aquilo vai se avolumando de tal maneira que vai me levar a uma doença, efetivamente, porque aí vem os sintomas, né? Aí é a somatização daqueles sentimentos, daquilo que eu alimentei durante meu dia a dia. Então eu tenho aí duas causas, não? Eu tenho as causas materiais, né? Porque essa causa material me dá a propensão, não significa que eu vou ter, né? Eu tenho a propensão a ter a doença. Eu tenho a causa espiritual, que pode ser derivada dos meus sentimentos de agora, nesta vida, ou de coisas que eu trouxe do meu passado. Meu passado é esse que hoje não está revelado, mas que eu sinto lá dentro, no meu íntimo, eu sei que tem alguma coisa que me perturba, que não me deixa em paz. E muito provavelmente é o nosso remorso. Assim como também sentimos às vezes uma tristeza que nos acomete, e que é porque o nosso espírito se sente preso à carne. E ele quer se libertar, porque ele sabe que a carne é um peso. Ele sabe que essa carne, né, me prende a alma, e é muito melhor estar no plano espiritual do que estar, com certeza, né, vivendo todas essas mazelas, vivendo todos os problemas. E tudo isso, além das doenças, né, que não pode ser levada ao suicídio. Né? A auto-obsessão, que é quando ela faz consigo mesma, cria um quadro mental, e esse quadro mental vira uma figura que ela só vê aquilo, e ela acaba tentando várias vezes, até o momento em que ela consegue o suicídio. E outras pessoas podem levar à loucura, né? Que aí eu começo lá com outras as síndromes, né?
a síndrome do pânico, né? Um medo que a pessoa não sabe de quê e que tudo a perturba. Não pode estar no meio do público, não pode estar do lado de outras pessoas, não pode ouvir barulho, está ouvindo vozes, e aí o quadro vai avançando, que a gente sente, né, que isso é a consequência da depressão só tende a crescer. Então ele começa do estado leve, em que ele tem umas 3 sintomas desses e ainda consegue fazer suas atividades. Ele tem um moderado, e ele vai ter uns 4 sintomas ou um pouquinho mais, e aí ele já começa a ter a dificuldade de fazer o seu trabalho, de fazer suas atividades, e tem o estado mais grave, né, que é o que vem os sintomas. Aí entra o psicótico, né, uma angústia, uma perda de autoestima, aí tem o ressentimento, o sentimento de perda, de culpa e a obsessão. Enfim, o espírito, por afinidade, consegue influenciar o outro. E por essa influência, então, ele começa a emitir ideias, né, para que aquela pessoa faça. Há um ponto de que começa só com a influência espiritual e até que ela entra no estágio de dominação, né? E então, nesse estágio, ela não mais manda em si, é o Espírito que a dirige. E isso a gente tem lá no Livro dos Espíritos, não é? Pergunta, acho que é 88, se eu não me engano, em que a Kardec perguntou, né, se influem em nossas vidas os Espíritos. E a resposta dos Espíritos é muito mais do que imaginais. Muitas vezes é esse que nos dirige. Então a gente tem que começar a se conhecer, né? A pensar se estamos sendo influenciados ou se estamos influenciando. Mas isso não tira peso do livre-arbítrio. Não tira peso do livre-arbítrio. É porque às vezes as pessoas se colocam como vítimas de obsessores e aí o livre-arbítrio sou coitado. Aí ele está já entrando na estágio de depressão, porque ele se acha coitadinho, né? Ele é o pobrezinho. É aquele, olha, não tem culpa nenhuma, foi o Espírito que mandou. Só culpa primeiro, porque eu fui entregando terreno para o outro. Né? A princípio é uma sugestão, e depois ele passa a ordenar. Então, onde é começou a sugestão, eu não percebi. Por isso Jesus nos dizia, orai e vigiai. O tempo todo. Porque o tempo todo nós estamos influenciando alguém, porque nós também influenciamos. Nós não somos tão pobres assim também não, porque às vezes eu falo uma palavra aqui, emito um pensamento ali, e o pensamento, lá em Obras Póstumas também, tem uma parte que ele diz que o pensamento, ele cria uma forma, né? Como se fosse uma placa de vidro que fotografa a cena. Então imagine, se na cena eu pensei que eu preciso matar alguém, né? E essa imagem fica plasmada no perispírito e aquilo, fluidicamente, eu estou fazendo. Aí eu posso alimentar esse pensamento? Ele vai ficar ali, até que eu conclua ou que eu me livre dele. Como é que eu faço, então, né, para me livrar? Então, assim, em Obras Póstumas, eu até escrevi para não perder, né? Sendo o pensamento criador de imagens fluídicas, reflete-se no perispírito como um espelho, tomando corpo, e aí fotografando. É a execução fluídica do gesto. O seu pensamento que a imagem e a cena se desenha. E é dessa forma que a cena se desenha que o espírito consegue enxergar o que eu estou pensando. Pensando como se fosse um livro. Por isso que nós temos nossos pensamentos, né? É um livro aberto para alguns espíritos. Não são para todos, não, porque nem todos têm a capacidade de ver, né? Mas aqueles que estão mais evoluídos conseguem ver. Aqueles que estão na mesma sintonia que eu, eles estão conseguindo enxergar que nesse momento eu estou com uma raiva danada de alguém. E ele vai ali para me ajudar a aumentar a raiva. Por quê? Porque foi um desafeto meu da vida passada. E ele quer que essa encarnação
se perca. Ele está no plano espiritual, ele não conseguiu ainda a oportunidade de nascer, não. Ele está numa fila lá e às vezes nem arrependimento ainda teve. E aí ele necessita, aí ele vem me auxiliar no bem, se o meu pensamento estivesse no bem, mas me auxiliar no mal se eu estou alimentando o mal. Então os nossos pensamentos acabam promovendo essa propensão, né, a atitudes de bem e mal, a atitudes de eu entrar na depressão ou de eu sair da depressão, as doenças de uma forma geral. Porque pela ciência nós sabemos que aqui está cheio de vírus. E por que eu fiquei doente e o Alexandre não? Por que uns, né, pegam uma bactéria com muita facilidade, o outro vive no meio, trata daquele outro e consegue sair livre de qualquer doença? Então existe um outro ser por trás. E isso só a doutrina espírita pode nos trazer, que é o conhecimento de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui agora, por que eu recebi essa oportunidade reencarnatória, por que eu estou colocada naquela minha família X, cheia com aqueles problemas, né? Enquanto outros têm problemas piores ou melhores que eu. Porque cada um de nós renasce com a bagagem e com as ferramentas que precisa para fazer a sua ascensão espiritual. Todos nós fomos simples e todos com um objetivo de alcançarmos a perfeição, de alcançarmos a Deus, nosso Pai. E é através da nossa vida e do nosso dia a dia que nós fazemos essa ascensão, preparando o ser cometido, traçando novos caminhos. E este destino e esta ação está na mão de cada um de nós. Está na forma de como vamos conduzir, né? De como vamos reagir. Então, Joana de Ângeles nos diz que a maioria das moléstias procede da alma, né? E aí, então, esta alma precisa também do tratamento. Aí o tratamento é só lá no centro espírita? Eu preciso de um médico, não preciso? Porque a gente falou que tem os neurotransmissores que agem, né? E esses neurotransmissores, de repente, ele para de fabricar e eu tenho uma quantidade menor. Aí não funciona direito a transmissão do bem-estar, da alegria, do prazer. E então, eu preciso de tratamento médico, psiquiátrico, psicológico e espiritual. Porque o homem não é só um corpo, né? Ele é um ser integral, segundo Joana de Ângeles. E este ser integral precisa ser tratado como um todo. Então hoje nós vemos médicos, né, fazendo essa pesquisa sobre saúde e espiritualidade, Dr. Gil Freire, saúde e doença, de Adilson Mota. Então pessoas, médicos, equipes médicas fazendo o estudo do ser completo. Para que nós possamos, em um futuro não muito distante, né, com certeza lá em mundo de regeneração, o tratamento para o ser de forma integral. Eu trato o corpo, trato o espírito, né, o perispírito e trato a alma. Então, nesse sentido, o espiritismo entrou, né, como aquele que nos traz o consolo, que nos explica por quê. Então, se eu sei por que eu peguei a doença, como é que eu faço o tratamento e a dose exata daquilo que preciso fazer, não é melhor? Não consigo assim fazer a cura do meu ser, né? Daquela doença, tratar aquele mal. Então, o espiritismo é que nos traz essa consciência de que fomos, né? De que estamos aqui para a nossa reparação. E a casa então olha todas as criaturas, todos os seres viventes, exemplificando, dando oportunidade de trabalho, oportunidade de ir lá na escola, de fazer um trabalho com as crianças. E aí, de repente, eu estou trabalhando lá e eu esqueço do problema que está lá na minha casa, né? O problema que está me assolando. E o problema, de repente, ele se resolve, né? Porque ele vai resolver. Ele não é um problema eterno, né? O problema eterno não existe. Todo problema tem um início e tem um fim.
E o meu problema que começou agora, ele pode terminar quando? Quando eu começar a fazer o tratamento. Primeiro eu preciso reconhecer, né? Então, eu vou me conhecer, né? Que é a forma de tratar. Eu saber por quê. Por que eu estou assim? Estou sendo muito egoísta? Estou agindo que nem criança mimada, que eu queria aquilo lá e eu não tenho, então eu vou ficar triste porque eu não tenho, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. O sofrimento está pesado demais para mim. Por quê? Porque eu não estou conseguindo ver Deus na minha vida. E muitas vezes o nosso problema maior é isso. Nós tiramos Deus da nossa vida. Deixamos Ele bem lá distante, né? Não nos aproximamos dele. Não nos ligamos a Ele. E essa falta de vida, e essa falta de Deus deixa-nos um buraco. Deixa-nos uma angústia, um vazio. E o ser que é vazio não consegue nem amar. Né? Porque ele está vazio, não tem essa capacidade de amor. E se Deus é amor, é exatamente o que a gente precisa para se aproximar dele. Então eu preciso, né, fazer um autoconhecimento, preciso começar a mudar a minha atitude. Porque se eu sei que sendo egoísta, eu preciso fazer um remédio contrário. Se eu sei que eu estou gripada, eu vou tomar um remédio para gripe. Se eu sei que é uma dor de cabeça, eu vou buscar um remédio para dor de cabeça, e assim para coluna, assim para todas as demais coisas. Então eu preciso buscar essa medicação para a minha alma. Já descobri o que é. E isso, psicólogo, psiquiatra pode ajudar. Mas é só cada um que vai conseguir fazer o exame de sua consciência e ter a certeza do que eu está afligindo. Mas no profundo, né? Não é na superfície, não. É só estou sofrendo porque a carga está pesada demais para mim. A carga nunca é pesada para ninguém. Jesus nos diz que Deus não dá, né, nenhum peso maior que os nossos ombros possam carregar. Então eu preciso lembrar disso. Né? Se eu tenho esse problema é porque eu posso, eu consigo vencer. Então eu vou buscar na espiritualidade a força necessária para eu vencer esse problema. Porque ele é passível de ser vencido. Mas é uma doença grave, eu vou morrer. Ué, mas eu morro? O corpo morre, mas a alma sobrevive. E ela vai estar em situação melhor à medida de que eu consigo tratar o meu sofrimento, à medida que eu consigo vencer os meus obstáculos. Eu preciso me espiritualizar. Como é que eu faço para me espiritualizar? É no exercício do amor, é no exercício da caridade, não tem outro meio. Né? Eu preciso desapegar das coisas, das pessoas, porque eu não sou dono de ninguém. Né? Ninguém é dono de ninguém. Não tive um livro com esse título, ninguém é dono de ninguém. Né? Eu não sou dono de quem eu sou. O dia que esse amor, ou que esse namoro, ou que essa paixão acabar, com certeza outro renascerá. E se eu amar aquela pessoa ainda no resto desta vida, com certeza na espiritualidade eu vou entender o que de tudo acontecer. Então eu tenho que ter essa esperança no futuro, porque se eu não tiver esperança no futuro, aí então aqui acabou isso, né? Aí acabou tudo para mim. Eu preciso fazer um perdão daqueles a quem me magoaram. Eu preciso também me auto-perdoar, porque essa é uma das grandes causas, né, que nós temos, que a gente nunca se perdoa por ter feito alguma coisa errada. A gente fica batendo, parece, na tecla, vira ideia fixa. E eu preciso vencer esse perdão. Porque se eu ficar muito tempo batendo assim, ó, lembrar, pensamentos são ondas, né? Aí essas ondas têm as faixas, como as ondas de rádio. Então, se eu quero pegar aquela rádio aqui de Pederneira, acho que é 88.3, né? Mas eu quero pegar de Bauru, 94.5, ou eu quero pegar a Unesp, 105.7, qual é a rádio que eu quero pegar? E eu preciso sintonizar com essa rádio. Eu preciso ligar na tomada fazendo uma prece. Aí a sintonia é bem fina naquele canal para que eu estabeleça a comunicação e receba essa ajuda necessária para eu vencer os meus problemas. Para vencer as minhas fraquezas até, né? Porque é essa fraqueza que está me conduzindo para aquele caminho. Então, depressão é uma coisa que só acontece com vocês,
acontece comigo, acontece com qualquer outra pessoa. Né? Nós temos uma história no livro Chico de Francisco, em que conta a história de Chico. Chico tinha um cachorro que era doente. E esse cachorro era muito para Chico. Quando ele chegava de madrugada do centro, depois de ter atendido todas aquelas pessoas, ele ainda ia para casa cuidar do cachorro. Tinha que limpar o quarto, lavar o quarto, da sujeira que fez. Ele comprava uma coberta com um salário que era pequeno dele, né? Ele comprava uma coberta que não dava um mês para cuidar daquele cachorro. E um dia esse cachorro, de repente, amanheceu doente. E o Chico chegou e o cachorro parece que estava esperando o Chico chegar. Deu um olhar triste para Chico, como quem agradecia todo o trabalho de Chico. E aí desencarnou. Chico, não sem o choro de Chico, porque ele gostava muito daquele cachorro. Né? E aí ele chorou, mas enterrou o cachorro, foi embora. Passado alguns meses, a irmã do Chico falou: Chico, você lembra daquele cachorro? Assim, olha, lembro. Ele falou assim: ele não morreu de morte natural. Como? Não morreu de morte natural. Aí ela disse: a dona fulana ficou com tanta pena de você, Chico, todo trabalho que você tinha com aquele cachorro, que ela deu um veneno ao cachorro, achando que ia suavizar o sofrimento do cachorro e também suavizar, né, o sofrimento de Chico. Chico não ficou magoado, porque o coração de Chico não se magoou assim fácil. Mas ele ficou muito triste pela perda, né, do cachorro e da forma como que ele foi. E essa tristeza foi durando alguns dias e aquilo foi, né, criando uma nuvem negra em seu coração. Até um dia que Emmanuel chegou e disse: Chico, essa sua pista está trabalhando o seu contato. Você precisa acabar com isso. Ué, mas como que eu vou fazer? Vai lá e dê um presente para ela. Mas como assim? Eu que fui magoado e eu vou ter que dar um presente para ela ainda, Chico? Aí Emmanuel: sim. Não sou eu que estou dizendo, é o Cristo que falou: vai ler o Evangelho. Vai e faça. Aí o Chico foi lá, procurou saber o que ela mais queria. E essa fulana sonhava com uma máquina de costura. E aí Chico foi lá e comprou uma máquina de costura em prestações a perder de vista, porque o salário dele era pouco, né? E mandou entregar para ela. Aí quando o Chico chegou, e ela percebendo o Chico chegar, ela correu e deu um abraço no Chico, mas um abraço com tanta gratidão, com tanto amor, que do coração dela saiu uma luz que envolveu todo o Chico, e aquela negritude do coração de Chico se apagou. E aí então o Chico pôde continuar trabalhando. Esse é um exemplo de Chico para cada um de nós, né? Que às vezes a gente fica agasalhando sentimentos ruins em nossos corações que vão deixando o nosso coração preto, literalmente preto. Por isso que depressão é como se fosse uma nuvem obscurecendo o dia, em pleno dia. E nós não podemos deixar que essa nuvem envolva os nossos corações. Nós precisamos retirar essas nuvens de nossos corações. Então é através do estudo, do conhecimento, do trabalho, porque todos nós precisamos fazer o trabalho. Aqueles minutos em que a gente se dedica a ouvir um amigo, a conversar com alguém, a até fazer um exercício físico, porque isso também nos ajuda a alcançar a alegria, a liberar, né, endorfina, a liberar as substâncias que vão nos trazer mais fácil. Nós precisamos desse contato com os nossos semelhantes até para ver que os problemas não acontecem só comigo. Acontece na casa do outro também, e que tem situações muito piores que as que estamos vendo hoje. Porque nós não somos os únicos privilegiados com sofrimento. Todas as pessoas vão passar por problemas e vão passar. Eu preciso aprender, então, também a me libertar desses sentimentos, né? A ter um equilíbrio financeiro, a praticar exercício. E essas são as formas que eu faço cura, mas também tem umas formas que eu faço a prevenção. Então, se eu faço a prevenção, eu tenho uma prece diária,
que eu faço contato com Deus e encontro a paz. Eu faço, né, cultivo pensamentos bons, né, com pensamentos de paz, pensamentos de alegria, baseadas nas prédicas no Evangelho de Jesus. Preciso lembrar desse estudo e comunicação constante com a espiritualidade superior, porque aí eu estou ligada num canal direto, né? Eu vou pular todos esses canais que estão aqui no meio do caminho me atrapalhando e ter uma ligação direta com Deus, com os bons espíritos, que vão me favorecer e que vão me ajudar, né? A gente não pode se culpar demasiadamente. Eu preciso ter também uma alimentação sadia, né, se possível. Temos alguns alimentos que nos ajudam a vencer, nos ajudam a criar. Né? Aí, exemplo de chocolate, café, tem algumas nozes, né? São substâncias, abacate, que vão nos dar, né, essa capacidade. Eu preciso também fazer o Evangelho no lar. Convidando Jesus para que esteja no meu lar pelo menos uma vez por semana. Eu tiro meia hora da minha semana para o Evangelho no lar. Para chamar a minha família, se eles quiserem participar. Mas se eles não quiserem participar, eu vou fazer o Evangelho mesmo assim sozinho. Vou abrir o Evangelho, vou fazer uma prece e começo a trazer luz para a minha casa. E essa luz que eu vou trazendo para casa vai dissipando essas nuvens negras, esses sentimentos que ficam à minha volta, exalados por mim ou por aqueles que estão, né, ao meu lado. E aí eles falam também, né, de fazer exercício da montanha, né, que às vezes quando estamos passando por um problema muito grande, eu fecho os olhos e me imagino lá em cima de uma montanha. Pode ser uma montanha mental. E de lá de cima dessa montanha eu vou olhar o mesmo problema que está aqui embaixo. E essa minha visão vai mudar, com certeza. Eu vou ver o mesmo problema com olhos diferentes. E não nos esqueçamos nunca do que o Mestre Jesus nos orientou. É uma mensagem de Jesus que eu acho praticamente uma poesia e que com ela, né, eu encerro aqui se eu não tiver nenhuma pergunta. Então Jesus nos disse que vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. E eu esqueci do resto. Que aprendei comigo, eu acho essa parte muito bonita, que aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo e leve o meu fardo. Leia isso todo dia, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, e todos nós nos sentiremos agraciados com as bênçãos de Jesus, né? Porque Ele, que era o melhor do mundo, que é o nosso exemplo, viveu problemas iguais ao meu? Não, né? Problemas muito piores que ele. E para mostrar para a gente que a simplicidade é que era sinal de vitória, ele escolheu nascer numa manjedoura. E como diz um amigo meu, lá no meio bosta. Né? E ele ainda brincava assim com a gente. Uai, por mais que limpou à noite, o animal é toda hora. E então com certeza tinha merda. E ele nasceu lá, né? Demonstrando pra gente a humildade, a simplicidade. E a verdade, não é verdade, gente? Ele nasceu no meio dos animais, tinha cavalo, tinha jumento, tinha ovelha, né? Segundo a história. E nesse meio, ele reluziu, resplandeceu, venceu todas as mazelas de sua vida, mazelas essas que se eu vivesse, talvez eu não conseguisse. Mas ele foi capaz, para demonstrar a nós que cada um de nós também pode chegar lá. Ele nos deixou o guia e o modelo, que é o seu Evangelho, e que a gente deve acessar todos os dias para, através dele, alcançar forças e vencermos as nossas dificuldades. Muito obrigada a todos. E se alguém tiver alguma pergunta ou comentário a fazer, está aberto.
eu achei muito bonito. É bastante lógico tudo que você falou. É muito bom. Bom para valer. Então, tá interessante vocês lembrar que, com toda a